oferecimento da Bot Internet, a internet que cabe no seu bolso, a internet que não trava, internet de fibra pra você é na Bot Internet. Corre pra cá e corre pra Folhas, tudo que você precisa. Quer fazer um boné ou uma camisa da sua empresa com aquele bordado especial e diferenciado? Pronto, você vai fazer na Folhas Bordado. E o detalhe, a quantidade que você precisa. Nós estamos no primeiro andar do BH Shopping, em frente ali ao Carrefour. Corre pra Desembola, precisou de grana, a gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes o crédito que você tanto precisa, o link está na descrição do vídeo. Tem limite do cartão de crédito? Tem grana na Desembola. É, meu amigo, a Repsol de Consultoria, você vai comprar o seu consórcio com parcela reduzida. Nós somos um licenciado da Demicon. E, gente, eu garanto a qualidade do consórcio para vocês. Eu mesmo tenho 5 cartas, vale muito a pena. Para quê? Pra gente comprar imóvel, carro, pra gente juntar grana e realmente mudar a nossa vida e comprar o nosso próprio imóvel. A Demicon, vem pra cá ser feliz. E rapaz, Instituto CESP diz Calvície tem solução. E a solução é transplante capilar. Eu era conhecido como cabelinho de pombo, rap calvo, rap careca show. Todos esses apelidos foram embora, graças ao transplante capilar. O link tá na descrição, primeira consulta gratuita e 13% de desconto se você fechar com a gente. Bora falar de Galo, bora começar a nossa resenha. Vídeo rápido, sabadão, né, meu amigo? Você quer descansar, mas bora com as notícias do Galo. Rap, quem que você escalaria pra domingo? Cara, vamos raciocinar comigo aqui e vamos entender. Eu acho que o Galo tem que jogar mais fechado com o seu meio campo saindo no contragolpe. Diante disso, eu escalaria Everson, Alan Franco, jogaria na esquerda o Lodge, obviamente, e na zaga Vitor Hugo e Tressoldi. Lembrando que o Lianco tá voltando agora, por isso na reserva. Meio de campo, temos duas opções. Uma opção de Tomás Pérez e Maicon com a saída de bola, porque o Alan Franco, na minha opinião, vai para lateral direita, para proteger, para fechar mais os espaços e liberar mais o Lodge pela esquerda, ou a gente pode pôr o Maicon de primeiro volante e o Cissé saindo de segundo volante. As duas, para mim, funcionam. Eu não vi o Tomás Pérez jogar, então o Cissé, aspas, me passa mais confiança por conta da situação. Na criação, eu colocaria Vitor Hugo para sair na disparada, distribuir no jogo. Direita, eu colocaria o Minda, esquerda, Dudu e o Hulk puxando a bola. Seriam 4 em todas as subidas. Esquerda o Minda, na esquerda o Minda, na direita o Minda, na esquerda Dudu, Vitor Hugo puxando pelo lado esquerdo com o Hulk puxando pelo lado direito. 4 contra-golpe, bola lançada do Everson. O Galo já fez muito gol assim e tem que aproveitar isso. Assim seria o meu time. Bom, Menin vai pagar bicho? Consegui essa informação, sim. Vai ter bicho do Atlético também para o título do Campeonato Mineiro, a 7 vezes. Não sei se vai ser tão pungente quanto o do Cruzeiro, porque o do Cruzeiro estão dizendo que é milhões e milhões, né? Estão falando na ordem de até 3 milhões, um devaneio, não acredito que seja isso, acredito que seja muito menos, uma coisa entre 1 milhão, mas o Atlético também vai pagar um bicho que será distribuído ali entre os jogadores, parece que já tem um combinado e tá certo, leva um título, tem que ter um bicho mesmo, sempre foi assim, sempre será. Agora, o valor eu já falo pra vocês categoricamente, não será um valor alto, tá? O Cruzeiro, gente, ele tá pagando uma coisa completamente fora da linha, completamente fora da curva, completamente fora de qualquer coisa. Sabe por quê? Porque eles estão desesperados. E a palavra que pode ser usada é essa, que é desespero, para poder vencer um título. Porque o Cruzeiro não ganha há muito tempo nada, né? Desde 2019, o último título do Cruzeiro. Então os caras, velho, querem de qualquer maneira faturar algo para poder... Opa, faturamos, limpamos a nossa barra. É esse o objetivo do Pedrinho. Agora vai ter um problema, o Tite continua, né? Fica Tite não. Bom, depois do título do Atlético no Campeonato Mineiro, bora tentar falar de Dantas. É um dos nomes que tá na pauta do Atlético, sim. O próprio Silas do Fala Galo confirmou isso. Ontem a gente trouxe a questão do Patrick, que é um nome que todo mundo tá falando, é um nome que todo mundo tá dizendo, é um nome... Mas, gente, o nome mesmo que o Atlético tá trocando ideia, que o Atlético tem interesse, que o Atlético está trabalhando aí, é o do Dantas também. Na minha opinião, quem que vale mais a pena? Patrick ou Dantas? Bom, eu vou dar a minha opinião, né, pra você aqui. Na minha opinião, cara, quem tinha que vir é o Dantas, mais jovem, 21 anos, poder de revenda, baita de um zagueiro. Ele estava mais valorizado, por exemplo, que o Patrick, enquanto a discussão do Patrick passa por 1,5 milhão, a do Dantas de 3 milhões, justamente pela idade. E, cara, nós precisamos de um zagueiro top de linha. O Dantas, ele pode se tornar esse zagueiro top de linha. E se ele não se tornar esse zagueiro top de linha, ele tem potencial para virar mais pra frente. Então, na minha opinião, nós temos que fazer esse tipo de jogada. Não é momento, opinião, não é momento da gente ir em cara tipo assim, mais velho, não. O Dantas é um nome perfeito. Patrick não seria ruim, poderia vir, poderia ajudar muito, poderia colaborar, mas o Dantas, na minha opinião, é diferenciado.
Nicola falou sobre mais reforços no Galo, ele cravou. Vamos escutar o que ele disse? Enfim, conseguiu liberar Júnior Santos. O atacante deve ser anunciado nas próximas horas como reforço do Botafogo, empréstimo até o fim da temporada, com o Botafogo arcando com a maior parte dos salários. Júnior Santos ganha R$1 milhão por mês. E a tendência é que o Atlético consiga um refresco em sua folha salarial de algo na casa de 700 a 800 mil mensais. E é com essa grana que o clube vai tentar um zagueiro e um volante. Existem várias especulações sobre volantes. A última delas, Luiz Oyama, jogador interessante que pertence ao Novo Horizontino, embora ele esteja longe de ser um primeiro volante. Se a ideia é ter alguém cão de guarda mais marcador, não seria esse atleta. O Galo também tentou a contratação de Julian Milan, que acaba de ser anunciado como reforço do Fluminense, atleta que pertencia ao Nacional do Uruguai. E o Galo, enfim, conseguiu liberar Júnior. Bom, com a liberação do Júnior Santos, abre-se na folha em torno de 750 mil, o que permite o Atlético fazer mais contratações. E eu acho que nós vamos ter mais saídas, tá? Não vai parar no Júnior Santos. Assim que o Barba estabilizar o time, entender o time e entender o que ele quer para o futuro do time, vai começar a rodar muita gente. Vamos esperar a cenas dos próximos capítulos e ver. Agora, sabe quem que aprovou o Fred? O Barba. Senhoras e senhores, segundo o Fred Augusto, o Barba aprovou a contratação do Fred, tá? Isso aí é bem interessante da gente entender, bem interessante a gente acompanhar, porque o Fred é um cara que todo mundo tá doido que chegue no Atlético. Pelo menos a maioria das pessoas. Tem outras que não, entendem que é um ex-jogador em atividade, aquela coisa, eu não acho isso, né? E aí uma pergunta assim, ó. Sim, o Fred está no radar. Em janeiro o clube manteve conversa com o atleta e o ambiente foi positivo, existe o interesse de ambos os lados. No entanto, negociação está longe de ser avançado, neste momento não há um diálogo ativo. A previsão é que o Galo e o Fred retomem a conversa agora em maio, quando o cenário da contratação vai ser mais claro. Eduardo Domingues aprova o perfil e gosta das características que o jogador traz para o meio campo. O Frossat trouxe que o Atlético já está conversando. A informação que eu tenho é que o Atlético vai tentar uma nova cartada assim que acabar o Campeonato Turco, assim que acabar a janela deles lá, que é em maio, final de maio. Então assim, cara, podemos ter aí a contratação do Fred, seria muito boa, né? E a grande pergunta que fica, cara, na minha opinião, vale a pena o investimento de quanto? O Fred no Galo é uma possibilidade real. Agora nós temos que ver o quanto de salário para poder se vale a pena. Agora a pergunta que fica é, por que nós falhamos nas grandes contratações? E eu tenho um argumento que eu queria discutir com você. Uma das questões que todo torcedor sempre me pergunta é por que o Galo não conseguiu fazer grandes contratações. Nós estávamos falando de Lomona, e agora nós estamos falando de Dantas do Novo Horizontino. Galera, vamos pegar os aspectos aqui. O Atlético começa a temporada dando uma boa limada no elenco, mas mandando muita gente embora mesmo. O Atlético deu aí uma limpada boa, foram 13 jogadores e contratou apenas 7. Subiu alguns moleques da base para complementar aquela coisa toda. E aí nós começamos a fazer algumas contratações interessantes. Abrimos o jogo aí com o Lodge, depois teve não nessa ordem, né? Maicon, Cassierra, Minda, Preciado, aí veio o Vitor Hugo, que foi que chegou com uma grande desconfiança, e por fim agora o Tomás Pérez. Desses jogadores todos, dois de renome, né? Que é o Lodge e o Maicon, um de nacional e outro internacional. Uma aposta total, que é o Minda, um jogador que pode dar uma virada boa, que é o Vitor Hugo, e dois jogadores com bagagem europeia, com boa experiência, que é o Preciado e o Cassierra. Bom, de todas essas contratações, o que a gente pode observar é que nenhum jogador, tirando o Lodge, é estrela. Nenhum jogador é estrela, nenhum jogador é um jogador diferenciado, nenhum jogador é aquele jogador que você fala, meu Deus, fulano chegou no Galo, agora, meu Deus, agora a coisa vai, agora mudou o jogo, nenhum chegou. E eu tenho para mim que existem vários motivos para isso acontecer. Primeiro, que o Atlético precisava não de uma ou duas ou três peças. O Atlético precisa, além dessa sétima, um zagueiro, mais um volante, mais um ponta direita. Nós estamos falando de 10 peças. Então, o primeiro ponto, que não dá para você fazer uma contratação de impacto no mercado precisando contratar 10 jogadores. Segunda coisa, o Atlético errou demais no tratamento da sua folha. Parem para pensar que só o Júnior Santos, o Galo pagando metade do salário, nós estamos falando de algo próximo de R$750 mil, vezes
13, nós estamos falando que só com o Júnior Santos nós vamos ter um gasto de 9.750.000 reais. Se você acrescentar os impostos aí, que pelo menos vai dar mais uns 25%, com tudo que tem que ser pago, nós estamos falando de 12 milhões. O euro hoje, gente, está 6,05, dividido por 6,05, nós estamos falando que só o Júnior Santos tem um valor para o Atlético, sem jogar aqui, de 2 milhões de euros. Então o Atlético ano passado errou tanta mão na montagem do elenco, ele fez tanta caquinha na construção daquele time e não deu em nada, e a bilheteria foi menor do que o esperado, o Galo na V foi menor que o esperado, outras coisas compensaram, é bem verdade, mas o restante foi pior, de que o Atlético teve que fazer uma reformulação profunda, e essa reformulação profunda de 10, 12 nomes, que a gente vai contratar pelo menos aqui mais 2 nomes agora, e no janela do ano vai ter que chegar mais gente, principalmente dependendo de onde a gente estiver. Se a gente estiver bem, 2 nomes de encaixe, se a gente estiver mal, talvez 3, 4 nomes para mudar a história. Então, o que acontece é que o Atlético investiu tão mal em 2025 que está pagando muito do preço em 2026. Aí é o argumento que a gente poderia utilizar. Se o Atlético não tivesse dívida, ele poderia investir mais. Gente, o Atlético praticamente refinancia sua dívida e paga um pequeno pedaço. Se o Atlético fizesse esse movimento que você fala, vamos supor que o Atlético ano passado, entre refinanciar a dívida e pagar a dívida, sobrou 100 milhões. Nós teríamos 100 milhões a mais para contratação. O euro hoje, nessa cotação de 100 milhões, eu vou fazer a conta que a outra estava 609, eu falei 606 não. 100 milhões de reais. 100 milhões de reais daria 16 milhões de euros. Hoje, o Minda custou 7 milhões. Se a gente dividir isso por 2, daria 8 milhões de euros para cá. Com 8 milhões de euros, a gente não conseguiria, por exemplo, contratar o Lomônaco, que não é craque, é só um bom jogador. A gente poderia investir pesado num grande atleta. Então eu acho que pro ano que vem, o Atlético, sem pagar os juros, sobrando mais dinheiro, consegue fazer um investimento mais pesado. Que isso pode refletir no meio do ano, gente. Porque se o aporte chega em abril e o dinheiro entra com força em abril ali, a partir de abril já começa a sobrar mais dinheiro. Então, na janela de julho, tem uma possibilidade de uma grana maior. Então, eu acho que todos os nossos problemas foi pela horrível temporada de 2025, péssima montagem de elenco de 2025, péssimas decisões ao longo da temporada, falta do investimento real, Vorcaro, SAP e tudo mais. Então, assim, o Vorcaro eu falo porque era o planejamento fazer um investimento ano passado, mas com o problema Vorcaro e a diluição da associação, tudo embaralhou. Então, assim, cara, vamos ver o que acontece agora, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, ninguém tá confortável com isso, de torcedor, o torcedor tem direito de cobrar e tem que cobrar mesmo, mas na minha opinião, a falha total da gente não conseguir uma grande contratação é essa. O péssimo investimento 2025 e juros de dívida. Se não fosse um péssimo investimento, a gente poderia ainda assim, péssimo investimento não, de juros, ainda assim da pontagem ruim do elenco, se não fosse isso, ainda assim se a gente não tivesse essa dívida monstruosa, a gente conseguiria pelo menos comprar um grande jogador. Aí a gente poderia investir num Torreira da vida 10 milhões, 12 milhões, poderíamos ter contratado um Lomônaco, um Galarza, aí as coisas poderiam ser bem diferentes. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, eu volto meio-dia para mais conteúdo de Galo. Valeu!